Olá a todos, estamos aqui com mais um podcast, recebendo pessoas especiais para um bate-papo especial. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Riberto Barbaneira, que é presidente da CE Equatorial, e o José João da Fonseca, que eu conheço ele só por Jota, é o Jota, tá? Que é diretor executivo da Corsan AEGEA. Bem-vindos. Obrigado, obrigado, Eduardo, prazer em revê-lo, Jota, prazer enorme estar aqui. Prazer todo meu, e nós nos conhecemos num momento bem difícil, inusitado, né? Eu diria. Né? Eu fico feliz, né, Jota, porque eu despretensiosamente escrevi um WhatsApp para um cara que não me conhecia, né? Numa situação que estava brava, né? Aí dizia assim, pô, tu é o primeiro cara que oferece ajuda, né? Te lembra disso? Lembro, claro. Inesquecível aquela época. Com né? certeza. Vendaval em Porto Alegre, né? Foi janeiro, né? Janeiro de 24? De 24. Janeiro de 24. Aquela tragédia que até atingiu especificamente Porto Alegre, praticamente, né? Acho que eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul em agosto de 23, e tirando, obviamente, a tragédia de maio de 24, mas aquele temporal de janeiro de 24, que antecedeu, na verdade, que foi um sinal aí do que viria em maio, foi, sem dúvida nenhuma, o evento climático mais severo que nós tivemos. É impressionante que bom, vocês dois passaram, no caso do Riberto, passou esse primeiro aqui, embora a tua área também foi atingida aqui na volta, Alvorada, muito. Corsan AEGEA, né? Mas tu fosse mais, que se ferrou mesmo naquela época, né, Riberto? Não tem outra palavra, né? É difícil de achar outra palavra, né? Porque realmente, na verdade, assim, quando eu cheguei em agosto de 23, de lá para cá, eu me deparei com um período aí de praticamente um ano e meio, 1 ano e 8 meses, que foi um teste atrás do outro. Eu cheguei em agosto, nós tivemos um primeiro temporal muito forte. Tinha havido um em julho, anterior à minha chegada, que até, na época, eu trabalhava em Goiás e eu vim para cá para auxiliar. Depois eu voltei para Goiás e quando foi em agosto, então eu vim em definitivo. Setembro teve um temporal muito forte que pegou o Vale do Taquari ali, já foi e atingiu a gente também. Novembro teve outro. Janeiro teve esse que nós comentamos aqui em Porto Alegre. Março teve outro. Abril, maio foi o concurso, né? Foi uma coisa fora do comum. E depois dali para frente foi julho, foi agosto, foi novembro, foi outubro agora de 24. Réveillon de 24 para 25, do dia 31 para o dia 1º, no dia 31 eu fiz um pedido de ano novo, falei, São Pedro, me ajuda em 25, e quando foi 3 horas da tarde do dia 1º, mandou um temporal. Só para dizer, olha que te aguarde em 25, e de lá para cá já foram 9 temporais, 9 eventos climáticos. A gente fala muito de evento climático, mas a gente gosta de destacar que não somos nós que caracterizamos isso, né? São institutos de meteorologia que, pelas características do temporal, acabam concluindo ser um evento climático severo. E agora, em 25, nós já tivemos 9, que a gente vem passando cada vez mais aprendizado, cada vez mais aprimoramento da nossa forma de trabalhar, e acho que a gente tem conseguido evoluir e sair cada vez melhor e mais rápido dessas crises que a gente tem vivenciado, mas que é uma nova realidade e nós temos que nos adaptar. Já tu, Jota, tu és oriundo da AEGEA, da Corsan? Não sou. Tu viesse com a AEGEA? Não, vim com a AEGEA para cá, cheguei no começo de 23, né, 6 meses antes do início da concessão, que começou em julho de 23, né? E aí, em julho, nós já fomos batizados também na primeira semana com um desses eventos que o Riberto está dizendo aqui. É bastante complicado, né, para todo mundo. E como é que vocês chegaram e pegam um evento desse climático direto e tem que começar a descobrir até onde é que estão os parafusos, né, porque não conhecem nem as gavetas da Corsan. Como é que vocês lidaram com isso? Então, o que acontece com a AEGEA, nós que somos mais antigos da AEGEA, nós já fizemos Assunção no Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Rondônia, Teresina, interior de São Paulo, e um teste grande que me ajudou muito profissionalmente foi o Rio de Janeiro. Então nós fomos para lá, ficamos lá um ano antes da concessão lá. É um aprendizado. Né? E aí ficamos um ano depois.
E aqui também nós íamos 6 meses antes, então foram 6 meses de estudos, né, de saber onde estavam quem poderia ajudar a gente no dia a dia, os prestadores de serviço, quem eram as empresas que prestavam serviço aqui, quem eram as pessoas que trabalhavam dentro da empresa, as próprias empresas, né, de concessionária de energia, que sem eles nós não somos nada, nós precisamos deles mortalmente, né, também. Então, esse estudo prévio dos lugares onde você chega, quem são as pessoas que poderiam nos ajudar, quem são as melhores empresas que fazem determinado serviço, assim como eu tenho certeza que a turma do Riberto lá faz a mesma coisa. Então, Com certeza. essas experiências nossas que a gente passou, que nós passamos em outros lugares, ajuda muito, né? Então, aqui não é diferente. O que é diferente para mim aqui foi a quantidade de evento climático, né? Então, Eu ia perguntar sobre isso. Tu tens as experiências que viesse de Goiás, né? Antes? Não, é Mato Grosso? Imediatamente antes, mas assim, já Goiás, antes de Goiás, Mato Grosso, antes do Mato Grosso, Tocantins, antes do Tocantins, São Paulo, litoral de São Paulo, Sim, então tem então uma essa passagem experiência- extensa aí. Essa experiência climática que nós estamos falando, que o Jota está falando agora, isso aí surpreendeu vocês dois? para mim, Demais. sim. Quantidade? Demais. A quantidade? Hoje, assim, Eduardo, eu sou taxativo em todas as oportunidades que eu tenho. Eu tenho 42 anos no setor elétrico. Eu fui nascido e criado no setor elétrico. E tendo trabalhado em diversos grupos, diversas operações, diversos estados, em todas as regiões do Brasil. Eu trabalhei nas 5 regiões geográficas do Brasil já. E hoje eu não tenho dúvida, a experiência que eu vivenciei aqui nesses 18 meses, 16 meses, eu nunca vi na minha vida, na minha história de vida, eu nunca vivenciei nada parecido com o que eu vivenciei aqui. Então, assim, pela frequência dos eventos climáticos e pela severidade que eles trazem, é um conjunto de coisas. Então, nós vivenciamos eventos climáticos aqui, que assim, nós nem tínhamos acabado de atender aos danos do primeiro, nós já estávamos embaixo do segundo e embaixo do terceiro. Então, assim, é uma coisa fora do comum. Tanto é que o Rio Grande do Sul, hoje, dentro do setor elétrico brasileiro, tem sido usado como referência para a discussão desse tema de resiliência de rede, porque já se tem muito claro que é uma nova realidade. A rede elétrica ela vai ter que estar preparada para esse tipo de realidade daqui para frente, e isso tem uma discussão muito grande, é uma discussão de investimento, é uma discussão de tempo, né, para você poder adaptar, e o estado do Rio Grande do Sul hoje acaba sendo uma referência dentro do setor para discutir isso, porque nós tivemos aquele caso lá em 23 em São Paulo, né, que foi muito emblemático também, mas é um evento mais isolado, né, embora também esse ano já tenha tido um, tá? Mas com a frequência e severidade daqui, nada parecido em lugar nenhum. Em São Paulo, historicamente, quando entra a primavera, ou primavera para o verão, sempre tem a tal da chuva, o vendaval, aquele forte, arrasta os toldos de um grande espetáculo, isso aí é histórico. Isso é histórico. Mas eu pergunto uma coisa para ti, estou ouvindo o pessoal da CE, o pessoal antigo da CE, que alguns estão lá contigo ainda, existia essa quantidade de eventos que nós estamos tendo de 23 para cá? Não. E eles são muito taxativos nisso, né? O Rio Grande do Sul tem a característica de eventos climáticos severos, mas nunca nessa frequência e intensidade. Tanto é, janeiro de 24, que há pouco nós falávamos aqui, é o maior evento climático que Porto Alegre já sentiu. E maio do 24, eu acho que talvez a maior tragédia do estado já, né, definida como. Então, assim, são realmente eventos muito atípicos, muito fora da normalidade, e que nem o pessoal que continua conosco da CE jamais tinham vivenciado, e eles são taxativos em dizer isso. E tu, Jota, o que tu ouves da turma do passado aqui? Não, sobre os eventos é a mesma coisa, né? Porque da mesma forma que o Riberto está dizendo, acho que o problema dele, nesse caso, ainda é maior do que o nosso, e nós somos dependentes dele. As estruturas que a gente faz hoje, as obras, a gente já pensa em fazer estruturas de forma diferente para suportar a parte, ou se não todo, esses eventos climáticos. Então, as construções, as áreas que a gente constrói, telhado das estruturas, porque a gente tem produtos químicos, essa coisa toda. Então, toda vez que vem um evento desse, se você perde produto químico, como nós perdemos agora nesse evento que nós tivemos em 24, em maio,
nós perdemos tudo, né? Então, você vê, nós perdemos o aeroporto, nós perdemos as rodovias, nós tínhamos 180 pontos de obstrução, e mesmo aquelas cidades que a gente não tinha o problema com energia elétrica, ou problema nosso, porque teve problema de inundação também nosso, você não tinha como chegar. Exato. Então, como é que você leva produto químico para aquelas cidades que não tiver problema nenhum? Como é que você leva Está falando para o tratamento da água. Nós temos 317 cidades. Certo. Então, eu estou dizendo assim, ó, nós tivemos 180 obstruções, 317 cidades nós temos a concessão do Estado. Como é que você leva, como é que você trata a logística para levar peças, equipamentos, material para esse pessoal trabalhar nessas cidades? Então, além da gente conviver com aquelas 68 cidades que nós tivemos, ou com alagamento, ou com aquela questão temporal que nós tivemos aqui, nós tivemos problema em quase todas, porque nós tivemos problema em quase todas as rodovias. E isso é crítico, eu sinto isso também lá de cá, isso é crítico porque para a população que está lá e não sentiu nada, tudo deveria estar não normal. Compreende, não compreende. Porque você vai, né, tudo deveria estar normal, só que tem uma logística de acesso que você tá impedido, você está extremamente limitado, a sua operação está restrita e você não consegue viabilizar. Eu vivi esse exemplo em maio aqui com o Centro Histórico. Nós temos toda aquela parte de rede subterrânea. Sim. Nós tivemos que desligar aquela rede propositadamente para poder que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros entrassem na água para socorrer pessoas, porque estavam sendo eletrocutadas. E você tem a parte alta do Centro Histórico, perto do Palácio Piratini, que estava tudo seco. Mas aquilo é uma malha só e tinha que desligar tudo. E aí o pessoal que estava do lado seco da história falava, não entendia. Não tem uma gota d'água na rua, por que eu estou sem energia? Claro. Então, isso inclusive demandou para a gente algumas experiências ali inéditas no setor elétrico, que é de abrir a malha, uma coisa bastante técnica, mas por conta disso, que a percepção de quem não está vivenciando, ele não sabe aquilo que está dificultando o atendimento e tudo mais. Então, lidar com isso também é muito difícil. É a história de um tsunami no Japão, os caras olham, todo mundo olha a televisão, que coisa horrível. Aí dá um alagamento, claro que foi horrível também aqui, evidente. Aí a pessoa, só assim para a gente entender, né, a parceria do... Que a galinha e o porco, né, um se fatia. Eu acho que cabe aqui a gente fazer um elogio. Eu estive na parte logística, dando um apoio no Instituto Cultural Floresta, né, que a gente é cofundador lá, mas muito na parte logística de água também, para os hospitais. Aquelas noites que não tinham água, que a gente tinha que trazer, não tinha nem caminhão-pipa, né? Eu acho que eu já falei isso para ti uma vez, né? A gente ia procurar caminhão, porque o DEMAI aqui, que é o municipal, para quem não sabe, a Porto Alegre está fora da Corsã, tá? Espero que esteja junto logo com a EGEA, tá? Torço para isso. O DEMAI, quando descobriu que não tinha bombas, não tinha água, e nós estamos falando de hospitais como a Santa Casa, que atende lá 20 mil pessoas, e precisa de água. O Hospital Moinhos de Vento, que tem fonte dentro do próprio hospital, e a fonte não fornecia a quantidade de água inteira, e os demais, né? Então, a gente botou como prioridade, o DEMAI nos pediu ajuda para vários amigos ali, tá? E consigam água, caminhões-pipa. Eu disse, não tem problema, vamos procurar. Cada um numa casa, a gente se falava o tempo todo por vídeo. Santa Catarina, porque os caminhões daqui estavam em Canoas, a maior parte deles ficaram embaixo d'água, né? Santa Catarina, liga pro amigo Chapecó, não tem caminhão-pipa, não tem nenhum, tá tudo aí, mas aí aonde? Paraná, aí eu liguei para um amigo da Renault, diretor da Renault, disse assim, olha, quando eu te visitei aí, tinha um caminhão-pipa molhando as flores. Me empresta esse caminhão. Eu disse, esse caminhão da Brigada de Incêndio nem poderia estar molhando as flores, mas a gente usa. Cara, fala com a tua seguradora, vê se tu empresta. Até agora não consegui nenhum caminhão-pipa, já tinha passado 24 horas. A gente foi conseguir no norte de São Paulo. Talvez Mato Grosso do Sul tenha vindo alguma coisa para cá. E eu, cara, ficava aquela dúvida. Aí tu passa disso aí para a logística de receber doações e libera estrada e faz lá, de uma forma ou de outra, a gente ajuda de alguma forma, né, do corredor humanitário e tudo mais.
Aí passa um tempo, baixou a água e disse, cara, onde é que estavam esses caminhões do Paraná e de Santa Catarina? Eu fui descobrir. Tava tudo com a EGE. Todos com a EGE, todos com a EGE. Esse cara, o que é preparo? Geradores, eu consegui estudar com o pessoal da Estemac, o André Bunedra, o Valdo Marques. Valdo, me consegue um gerador aqui para botar funcionar lá a bomba do não sei o que tinha que botar suspensa ali, os caras mergulhavam, né, no escuro para ligar as bombas, né? Não temos. Aí me passaram uma empresa de Goiás que não tinha representante aqui, não vendia, acho que era BRB Geradores, alguma coisa assim. Você deve conhecer por lá, né? BRB. Uhum. Falei com a dona e ela disse, olha, me consegue alguém para ser... Tem uma locadora aí, que eu nunca entrei no Rio Grande do Sul, então conseguimos aproximando e começamos a aparecer geradores. Onde é que estavam os geradores de Paraná e Santa Catarina? Todos funcionando lá. Aí tu vai ver, tu não houve reclamação da Corsã nesse momento todo. Deve ter alguma coisa pontual, com certeza, mas nada generalizado como a gente ouviu do DEMAI, como a gente ouviu da CE Equatorial. E aí disse assim, pô, então fica o agradecimento, os parabéns e a lição do gabinete de crise de vocês, que funcionou de um jeito que, olha, não foi contigo, não me lembro com quem que eu falei no encontro da OAB, que juntou Deve um ser monte de entidades. Deve ser o Dalazen, não? Pode ser, o Dalazen estava lá. Ele... E aí ele me explicou isso, eu disse, cara, eu procurava caminhão. Eu e mais os amigos, Paulinho Webel, um monte de gente, o Eduardo, mais outros amigos, tá? Estavam procurando. Esses caras estavam lá os caminhões, tá? Então, e vocês também tinham um problema de conseguir as caminhonetes, né? Sim, a gente também teve a sede de vocês problema. foi embaixo d'água. A nossa sede foi totalmente inundada, nós tivemos que fazer mais de 90 dias de operação em home office, com um coworking ali alugado. Meu vizinho ali, meia quadra da minha casa. Ali, alugado ali no Moinho, na região de Moinhos. Nós tivemos que concentrar o time ali de comando e decisão da empresa, enquanto todos os colaboradores estavam em casa, em home. Nós tivemos cerca de 300 colaboradores que perderam tudo, atingidos de fato, que nós movimentamos tudo para hotéis, com a família, para eles poderem trabalhar. E esse caso que você trouxe, esse exemplo de geradores, eu liguei para um amigo em São Paulo, que na época era presidente da Tecnogera, uma empresa de geradores também de São Paulo, e eu falei para ele, meu cara, eu preciso que você traga gerador para cá. Por quê? Porque nós tínhamos desligado o centro histórico. Sim. E eu só tinha através de gerador para poder ligar os prédios, porque toda a rede subterrânea estava embaixo d'água. Literalmente os nossos dutos, tudo com água. E ele me falou, Roberto, quanto você precisa? Eu falei, eu preciso que você tiver aí. Ele falou, eu vou te mandar 30 megawatts de geradores. Eu falei, pode mandar. E no dia seguinte, esses geradores estavam chegando aqui. Que coisa boa. Então, assim, e foi uma operação naquele período que a gente contou com apoio. Olha, a RGE estava na mesma situação que a gente também, recebendo ajuda. Nós recebemos ajuda da Celesc de Santa Catarina, da Copel do Paraná, Enel São Paulo, Light Rio, CEMIG, que mandou até helicóptero para cá, Neo Energia Brasília, além das demais empresas do próprio Grupo Equatorial que vieram para cá também, uma força de trabalho enorme. Então, naquele momento, foi um momento realmente de muita superação, de muita ajuda que a gente recebeu. E eu fico me perguntando, sabe, hoje, às vezes, nesse telefonema de, olha, quanto que você tem para me arrumar de gerador? Cara, eu tenho 30 mega, manda tudo para cá, sem assinar nenhum contrato, sem nada, para depois a gente acertar. Eu fico me perguntando, às vezes, como é que seria isso numa outra condição de gestão pública. Sim. Tá aí, ó. Como é que seria isso naquela condição? A gente fica falando, olha, com todo o cuidado que a gestão pública precisa ter, né, legalmente e tal, como é que seria ter vivenciado aquela experiência? Realmente nós não vamos saber, né? Mas eu acho que tem como saber. Eu vou ajudar vocês a lembrar pandemia, tá? 2020. Aí eu não estava aqui. Não, mas não precisa. Só para tu ver a comparação. Eu estava morando nos Estados Unidos e vim no último voo Miami-Porto Alegre, Miami-São Paulo. Tá? Fui descobrir que era o último voo quando fechou a porta. E aí nós decidimos lá no Floresta, a gente sempre
trabalhou pela segurança pública, né? Vamos fazer uma ação de saúde. Então vamos ajudar a saúde. A primeira coisa era álcool gel e máscara. Estou falando de 19 de março, por aí. O Leonardo Fração, que era o presidente do Floresta, o primeiro caso de Covid em Porto Alegre foi dele. Foi ele. Então já estava no hospital. Era uma loucura naquela época, mas tu pensa o seguinte, ó, a gente começou a angariar fundos para comprar respiradores. A gente sabia que cada respirador era um leito de UTI novo. Ninguém sabia nada. Vamos voltar para lá. Né? Sim. E começaram a aparecer vendedores de respiradores. Cara, corretor de imóveis oferecendo. Eu estou sabendo que tu está precisando de respirador. Eu tenho uma carga que vem da China. A gente se reuniu, cara, olha, o preço aumentou, coisa e tal. Vamos decidir uma coisa? A gente só paga muito mais caro se tiver aqui. Na entrega. Dito e feito. Um monte de gente comprou, não recebeu. Eu me recordo que os Estados Unidos foi lá e desviou um navio chinês, avião, sei lá o que ele tinha, de um monte de respiradores foram para lá. Aparelhos de apneia de sono, aquele, como é que chama? Pop, como é? Tem um nome assim, pop alguma coisa. Vendidos como respiradores. A Califórnia comprou. O mesmo cara que nos ofereceu aqui em Porto Alegre, tá? Então, é uma exploração enorme, e tu imagina o seguinte, que quando nós conseguimos começar a comprar respiradores, foi numa fábrica de Minas Gerais, e um grande estado da nossa nação estava pagando 130 e poucos mil, 150 e poucos mil reais da mesma fábrica, o mesmo respirador, e a gente pagava 36. Nossa a gente senhora. ligava para um amigo, assim, quantos tu pode ajudar? 3? Tá, então faz o cheque para... Os caras fazem o Pix lá para eles, lá em Belo Horizonte, e vinham 3. E aí, então, sabe, tudo assim, tudo a 36 mil. E aí, então, a resposta sobre como é que seria isso. Porque foi uma zona, né, na época lá, de aproveitar que o dinheiro estava ali, autorizar, não precisa comprovar nada, e a gente sabe as histórias todas. Então, eu dou graças a Deus que as empresas daqui estavam já privatizadas. Faz a diferença, né? A gente Não, sem dúvida, né? O poder de decisão, a capacidade, a rapidez para reação é outra, né? Sem dúvida, o ambiente privado ele facilita esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem uma parte boa aí, Riberto, que deve ter acontecido a mesma coisa com você. É o seguinte: acionista nessas horas não pergunta quanto é. Não pergunta. Resolve. Não. Resolve. É impressionante. Isso aí vai de encontro até com aquela pessoa que doou um rancho lá do Mato Grosso, veio para aparecer aqui. É a mesma coisa. Um acionista de uma grande empresa, uma pessoa que tinha dinheiro para mandar um rancho para cá e mandou. Rancho a gente sabe o que é rancho, né? Uma cesta básica. Sim, tá? sim. O gaúcho vai fazer, vai no super fazer comprar eu não sabia, rancho. Eu não sabia. Cara. Não sabia dessa ainda? Não sabia ainda. A gente vai no super comprar um rancho, vai no Zafari, né? Comprar o rancho. Bueno, isso aí foi uma característica, tá? Agora vamos falar um pouquinho das coisas boas que estão acontecendo. Hoje está um dia maravilhoso, né? Não está chovendo, estamos em plena primavera, né? Como é que vocês estão vendo o futuro disso tudo aqui no Rio Grande do Sul? Vocês estão dirigindo empresas privadas, tá? No teu caso tem o marco de saneamento, né? Que eu vi como a única maneira da gente satisfazer o marco de saneamento, fora a vontade de que tudo fosse privatizado mesmo, fosse privado, mas era a única maneira que a gente tinha era de entregar para uma companhia privada, que aí não tem que fazer essas licitações todas. E eu vi aqui em Porto Alegre, tem um negócio lá acho que é Chapéu do Sol que chama, lá na zona sul de Porto Alegre, fizeram a licitação, demorado. Aí a empresa ganhou com um valor que todo mundo sabia que não tinha como executar. Passaram-se 6 meses, ela devolveu o negócio. Que tu perdeu 6 meses, mais os 3 de licitação e mais um monte de coisa, para voltar para estaca zero sem fazer nada. E vocês, quando vão fazer, fazem e acabou, né? Então, como é que é o futuro nosso aqui, Jota? Então, Eduardo, eu acho assim que a infraestrutura do Rio Grande do Sul está espetacular, né? Eu gosto demais daqui. Nós, se Deus quiser, vamos trabalhar muito, né, Riberto? Nós precisamos
atualizar esse serviço, fazer os investimentos que precisam para que a infraestrutura, pelo menos, né, na parte de saneamento, ela seja coberta, pelo menos por uma grande parcela da população, como nós não temos todas as cidades do estado. Então, nesse momento, nas 317 cidades, se você pegar a média, existe só 28% de cobertura. Então você imagina o seguinte, que praticamente 70 casas a cada 100 não tem a rede coletora de esgoto, ou seja, as pessoas descartam o esgoto do lado da casa dela ou dentro da casa dela. Que loucura. Isso não pode ser normal, né, em lugar nenhum, no estado fossa, desenvolvido. seria a fossa, independente se ela é construída de forma correta, quer queira ou não, você tem um depósito de dejetos ali na tua casa. Certamente vai entrar barata, aquilo tem respirador, e mosquito, etc. Enfim. Então, acho que nós estamos aqui, com certeza, nós estamos aqui para cobrir esse déficit que o Estado tem. Então, com certeza, por onde a gente passou, a gente tem indicadores que não é nosso, o próprio DataSUS, por exemplo, que é onde passou e você fez rede coletora de esgoto, afastou e tratou, te dá a redução de doenças causadas por veiculação, é um negócio espetacular. Então, redução, por exemplo, de diarreia, que é uma coisa simples que muitos de nós temos, quando sai por aí, as crianças têm também, você reduz 70%. Então, você tem um impacto direto no gasto público, fora todos os outros benefícios quando você leva a rede de esgoto. Valoriza o imóvel. Então, tem toda uma cadeia de benefícios, né, que é pregado, inclusive, pelas organizações, e que a cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza outros 5 com medicina preventiva, com saúde. Então, assim, é um negócio que é inquestionável. Agora, apesar disso, né, nós ainda temos um problema com muitos brasileiros e gaúchos que você passa a rede e as pessoas não fazem adesão. Eu não posso obrigar a pessoa a fazer adesão. Então, você disponibiliza o investimento. Então, nesse momento, nós temos 1 bilhão investido, praticamente na região metropolitana, e a gente tem uma dificuldade imensa de fazer essas pessoas fazer a conexão. E muitas delas, às vezes, está pagando até o dobro, porque tem toda uma regulamentação para isso, que as pessoas têm um prazo para fazer essa adesão. Mesmo assim, a pessoa não faz adesão, porque ela resiste em fazer a conexão da fossa à nossa ligação. Por que ela faz isso? É a minha mentalidade ou não quer gastar o imediato que... O que é? É um negócio complicadíssimo, eu acho isso, porque quem mais sofre acaba sendo as crianças, né? Eu costumo falar assim, nós que somos mais cabelo branco, você já tem o couro mais grosso, então a criançada sofre muito. E as pessoas mais idosas também, logicamente, têm um corpo um pouco mais... certamente sofre também. Então eu te diria o seguinte, nós tentamos fazer uma educação dentro do que pode, ambiental, com lideranças comunitárias, nas prefeituras. Agora nós estamos indo para um mundo que os agentes de saúde dos municípios, a gente está tendo uma relação boa com eles, e tem um super programa que está começando agora no estado também, para ver se eles nos ajudam a conscientizar essas pessoas. Isso tudo afeta o grande programa, porque se você tem um investimento de 1 bilhão feito, e você também não tem o retorno dele, como é que você vai continuar fazendo? Então o nosso negócio, ele é um negócio diferente, eu acho que da grande maioria, porque é o seguinte, eu faço um investimento agora, ele me dá a possibilidade de fazer o próximo, porque eu preciso melhorar o DRE, eu melhorando o DRE... O que é o DRE, desculpa? Demonstrativo de resultado da empresa. Perfeito. Então, vamos falar assim, a empresa tem que ter lucro, resumindo algo. Se ela não tiver, o banco entende assim, essa empresa está... Se eu consigo demonstrar para ela, eu sou uma empresa que dá lucro, você pode me emprestar um dinheiro agora, com esse dinheiro eu vou aumentar de novo o faturamento, logicamente você aumenta um pouco ali a despesa também, mas você tem que ir melhorando esse resultado para você ir buscando. Por exemplo, no nosso caso aqui é quase 15 bilhões para você atualizar a cobertura de esgoto no estado todo. E o problema não é só esse, Bart, tem outro problema também. Então, o estado que a gente conhece tem mais de 400 mil poços particulares conhecidos. Na nossa área de concessão tem 110 mil conhecidos. Quando você tem um poço que não é construído da forma correta, e normalmente são poços rasos, 20, 30 metros, normalmente onde dá água, o solo é arenoso. E o cara tem uma fossa a 5 metros, 4 metros, o que você acha que tem nesse poço? Então, no mínimo, tem um produto, um subproduto do esgoto, a gente chama nitrato, que ele percola, chega na água que o camarada está tomando. E nitrato você não remove, por exemplo, com cloro. Não, mas eu estou clorando a minha água. Não é suficiente. Então nós fazemos quase 200 tipos de análise numa água que a pessoa utiliza. Se a pessoa estiver utilizando outro tipo de água, ele não está fazendo pelo menos isso, lógico, não é com frequência, às vezes, todo dia que você faz uns 200 quase.
Mas todo dia nós fazemos 1 milhão de análises por mês, para você ter uma ideia. Então, assim, é monitorado, porque a água ela vai mudando de qualidade, mesmo a água de poço. Então, os poços nossos, ele tem revestimento até determinada profundidade, que a gente tem certeza de que não tem contribuição dessa coisa mais superficial, então está protegido. Então, você imagina quantos gaúchos não estão tomando água com subproduto do esgoto. Mas muitos, eu te diria que são milhares. E parte do aquífero Guarani também está no nosso solo aqui, 2/3 dele. Já tem algum estudo sobre isso, sobre a contaminação do aquífero ou não? Não, o aquífero Guarani está longe, né, disso aqui, porque ele é uma profundidade maior. Só estou dizendo que nós temos água subterrânea em 2/3 do estado aqui, que a gente já utiliza em alguns lugares. Mas os outros que nós utilizamos, a gente às vezes não pega o aquífero Guarani, nós pegamos outros 150, 200 metros de profundidade, mas o poço revestido para que as pessoas exatamente não tenham. Nós estávamos falando no podcast, eu gravei com o doutor Antônio Calil e com o doutor Eduardo Shen sobre a questão do câncer no Rio Grande do Sul, que é o estado onde tem a maior incidência de câncer, historicamente, e se fala muito nessa questão que tu tá me passando agora aí, porque houve um estudo, eu quero trazer uma hora dessas uma pessoa que é uma médica, para falar sobre esse estudo que foi multidisciplinar, para estudar por que isso. Eu sei das conclusões que chegaram, mas a questão de poluição é um dos fatores que contamina, né? Tu, por exemplo, né, Roberto, tu tens 100% quase do Rio Grande do Sul atendido, né? No caso aonde tu tens, né? Porque não sei se é todo estado, né? Não, nós não somos. Tem a RGE tem também. a RGE isso, também, mas nós estamos praticamente universalizados já, né? A gente já levou. Que situação, que diferença, né? A valorização só uma questão assim de mentalidade, valorização da energia elétrica como necessidade versus o que eu não vejo. 100%, nós somos completamente independentes. E assim, hoje nós somos praticamente 100% universalizados. Eu acho que essa diferença entre a gente estar praticamente 100% e o saneamento 20%, eu acho que tem muito a ver com o marco regulatório, né? Não sei se o Jota tem a mesma opinião, mas assim, eu acho que tem o Serviço Público de Energia Elétrica já tem uma agência nacional reguladora há muito tempo, é exemplo inclusive de regulação para o mundo, né? E o saneamento, ele obteve esse marco agora, está engatinhando. Inclusive o marco legal do saneamento, ele se inspirou muito no setor elétrico, ele praticamente se inspirou no setor elétrico, e agora acho que as empresas de saneamento têm um caminho a percorrer. O nosso drama é outro. O nosso drama é qualidade, né? O nosso maior desafio hoje, eu diria para você sem medo de errar, é qualidade do fornecimento. E por que qualidade? Da entrega lá na ponta? Do produto, né? Da qualidade do produto, a disponibilidade da energia na ponta e com qualidade. E por quê? Tem alguns motivos. O primeiro deles é que o setor elétrico, em termos assim, de infraestrutura, ele se desenvolveu muito em termos de automação e tudo mais, mas estruturalmente é uma rede aérea, como era 40 anos atrás, que é sujeita a intempéries, passando no meio de arborização, passando nas mais diversas situações, sujeitos a ventos e trovoadas que atiram objetos na rede e tudo mais, e a qualidade do produto, a evolução da tecnologia eletrônica. Antes você ligava lâmpada e motor lá atrás. Isso aí, isso se sujeita a uma variação de energia que para nós é imperceptível. Agora, os equipamentos tecnológicos novos, não. Né? Equipamentos que hoje atuam, estava falando de hospitais aqui, os equipamentos eletrônicos que tem hoje por trás de uma clínica, de um hospital, eles requerem uma energia de outra qualidade. Então esse é um ponto. E para assegurar essa evolução, a gente precisa de muito investimento. O setor elétrico é um negócio de capital intensivo. E o que o Jota está falando no saneamento se repete aqui. Eu tenho que fazer investimento para que a empresa tenha saúde financeira para conseguir captar recurso para mais investimento. Então isso tem uma dinâmica muito intensa. E quando a gente chegou aqui, Eduardo, no Rio Grande do Sul, em julho de 21, o que a gente se deparou foi com uma concessão que há muito tempo não tinha o volume de investimentos que precisaria ter.
E o setor elétrico ele vai resistindo, ele vai degradando, mas ele vai resistindo. E a hora que ele dá sinais de falência é porque, meu amigo, ele está numa situação muito crítica. E é o que aconteceu aqui. Então, hoje, nós praticamente em 4 anos, nós estamos indo para 4 bilhões de reais investidos, para poder exatamente suprir uma deficiência de investimentos. O setor, a eletricidade, o Jota falou, o próprio saneamento é altamente dependente, obviamente, e a gente precisa estar à frente do desenvolvimento, porque somos nós que preparamos as condições para que o desenvolvimento venha. Perfeito. Então, se a gente não estiver à frente, e quando eu digo à frente, eu preciso estar uns 5, 6 anos à frente, por conta de o meu investimento, licenças ambientais, isso demanda tempo. Então, se a gente não tiver 5, 6 anos à frente daquilo que é a necessidade, nós estamos perdendo o jogo. E hoje, eu diria para você que nós estamos tirando um passado ainda, nós estamos correndo, porque se você pegar os últimos 20 anos, a gente estava investindo muito pouco aqui, né? A CE investia muito pouco, já por uma questão de incapacidade financeira, aquela coisa toda. Então você tinha um estado, até pouco tempo atrás, safras de agronegócio, todo ano era recorde, então um estado se desenvolvendo muito, crescendo, e a infraestrutura do setor elétrico não acompanhando isso, quando ela deveria estar à frente. Então você vai abrindo a boca do jacaré enorme, e quando isso abre demais, você peca na qualidade, você começa a sentir na qualidade. O sistema elétrico ele vai fragilizando, entra em colapso. E é o que aconteceu. Então, quando nós chegamos aqui em julho, para você ter uma ideia, todas as subestações da CE estavam sobrecarregadas. A gente não conseguia ligar mais nenhum cliente. Então, aquilo que era um desligamento de uma rede, que aí fora, em outros estados do Brasil já... E até aqui do lado, na própria RGE, o controlador, o nosso operador do centro de operação, apertava um botão, desliga um trecho, aperta o botão e religa. Aqui nós tínhamos que pôr 2 eletricistas numa caminhonete, enfrentar o trânsito, chegar lá, amarrar uma escada, subir para abrir esse equipamento. Porque não tinha automação. De 900 equipamentos de automação que tinha na rede, que é pouco, hoje nós estamos com mais de 1.600 já, mas dos 900 que a gente tinha instalado aqui, 600 deles estavam fora de operação, por problema de manutenção. Então, é um trabalho, da mesma forma que a EGE tem um trabalho hoje de recuperação, de poder chegar e de tirar um atraso, vamos dizer assim, nós temos o mesmo problema, só que o nosso não é ligação, o nosso é colocar a qualidade necessária e essa infraestrutura numa condição que ela permita trazer, naquele momento, se um industrial quisesse instalar em qualquer cidade aqui da Conceição uma nova indústria, não tem energia, não tinha como. Eu vou lembrar um pouquinho aqui o passado, tá? Qualquer indústria, para ampliar a planta, não tinha que fazer consulta CE. Exato. E aí não tinha energia. Não tinha energia. Aí comprava um monte de geradores para funcionar no horário de pico, valia mais a pena. Quer dizer, tu comprar gerador para funcionar das 6 às 8, a gente chamava antigamente o horário da novela. O horário da novela. Hoje ninguém vai ver, quer dizer, hoje o horário de pico mudou. Mudou também? Mudou. Antigamente você tinha muito essa questão do início da tarde ali, das 6 às 8, porque o que acontecia? Era horário de banho, chuveiro elétrico, e era a entrada da iluminação pública, que acendiam todas as luzes, e isso dava sobrecarga. De 5 anos para cá, isso mudou o perfil de carga. Por quê? Por conta da temperatura, muito ar-condicionado acessível e todo mundo instalando. Hoje o pico de carga é das 14 às 15h30 aproximadamente. Mas mudou tanto assim? É por isso que o horário de verão saiu, porque ele já não fazia mais sentido. O horário de verão fazia sentido porque você deslocava o banho da iluminação pública. E agora isso para nós não é mais o problema. E o sistema elétrico ele tem que estar dimensionado, embora você vai ter o estresse dele por 1h30 do dia, ele tem que estar dimensionado para aquele horário, porque senão ele vai entrar em colapso naquele horário que quando ele for demandado simultaneamente. Então você faz um investimento muito alto para poder suportar uma carga num período limitado do dia. Investe para o pico e recebe pela média. Investe para o pico e recebe pela média. É exatamente isso. A gente tem assim, ó, vamos falar, então tem
claro que todo mundo reclama com o seu problema, principalmente em casa. Tá? Sim. O refrigerador, no teu caso, a água não tem... Enfim, são as reclamações quando ocorrem problemas, tá? Porque nós estamos aqui cheios de luz e não tem gerador, tá? Se faltar luz, acabou, né? Tá? Mudou muito, e essa informação que tu me dá agora, de que o horário de pico mudou, eu nunca tinha imaginado isso, é muito bacana essa informação, tá? Mas vamos lá, o pessoal, por mais que uma fábrica sofra, que tenha que fazer expansão e tem que ver... Hoje até alguns lugares pode escolher até a rede que vai abastecer ela, né? Então já tem algumas vantagens. Mas nós temos que ver uma coisa, como é que nós vamos encarar, por exemplo, esses problemas de pico da entrega, tá? O que está sendo feito para melhorar isso? Eu vou pegar um exemplo típico do gaúcho médio, tá? Que vai para o verão, vai para o seu litoral. E, historicamente, tem acontecido de que na noite 31 para 1ª não tem luz. Tá? E cada vez eu vejo alguns condomínios com geradores, etc., para funcionar alguma coisa. Acaba com a festa de Ano Novo, o churrasquinho, seja lá o que for. Como é que vão enfrentar isso aí? Então, na verdade... Assim, Eduardo, esse ano, por exemplo, dá para ter surpresa boa? Não, na verdade, pelo menos nós tivemos a gente faz o acompanhamento, né, no Réveillon, que é o pico ali, não só ali, mas o período para nós, no litoral, pós-Natal até o Carnaval, é o período crítico, porque é o período de verão, é o período de férias, é quando todo mundo está lá. O pessoal normalmente passa o Natal em casa com família, dia seguinte, dia 26... Rota da praia e vamos para lá passar o Réveillon, sem dúvida nenhuma, é o ponto alto. Tu não estava acostumado com isso, né? Também. Eu passei pelo interior de São Paulo, trabalhei no litoral de São Paulo, então Guarujá, aquela região de Santos, então eu tive essa experiência lá. E então é uma situação muito, muito estressante para o sistema elétrico, porque de novo, o problema do sistema elétrico não é o aumento da carga, é a velocidade com que ela ocorre. Então, o que acontece? O pessoal fica, todo mundo na praia até 6 horas da tarde, aproveitando o máximo de sol, vai todo mundo para o apartamento tomar banho para voltar para a queima de fogos. Então, esse horário, a gente percebe no centro de operação uma elevação da carga repentina. Esse é o problema do sistema elétrico. É aí que, se ele não estiver preparado, ele começa a desligar em cadeia. Então, o ano passado, Réveillon passado, nós já tivemos um retorno muito positivo dos condomínios do litoral. Era uma rede muito estressada, era uma rede fragilizada demais e desligava mesmo. O ano passado, nós começamos a fazer muito investimento, implementamos em 2023 o que nós chamamos de um plano verão. O que é um plano verão? São ações específicas, preventivas e de obras estruturantes para suportar esse período. E o ano passado a gente já colecionou um resultado muito melhor. Seguimos com obras estruturantes, estamos inaugurando subestações novas agora, até o final do ano, para suportar essa elevação de carga, e a gente quer esse ano fazer um Réveillon ainda melhor que o ano passado. Mas consegue surpreender o pessoal esse ano e não faltar luz? Estamos trabalhando todo dia para isso, para poder dotar maior resiliência, maior capacidade de suportar carga, porque a rede ainda é uma rede que nós não chegamos onde a gente precisa. A gente tem que tirar aquele atraso que eu falei para vocês e tá à frente. Me lembro dos postes de eucalipto, né? Esses nem se fala, né? A gente tem ainda uma herança aí de uns 520 mil postes de madeira, praticamente eles já em final de vida útil, depreciados, podres. Então a gente tem um trabalho muito grande nessa troca. Isso é quantos por cento do total de postes? Isso é de 520, o total nosso é 850, 60%, 65% de poste. Aí. E o problema, assim, a gente não pode, eu falo muito isso, a gente não pode demonizar o poste de madeira. O poste de madeira, se você for na Flórida hoje, que é a região de maior volume de furacão do mundo, é madeira. Qual é o problema? O problema aqui é que, por falta de capacidade de investimento, o poste ele precisa ser tratado quimicamente para evitar apodrecimento precoce. Porque ali no afloramento dele, que é a hora que ele sai do subsolo para terra, para fora, é ali que acumula água, é ali que ele vai apodrecer. Então o tratamento químico nessa parte do poste é essencial. Ocorre que nos últimos anos, por uma questão financeira e tudo mais, os postes não foram tratados. E aí, se você vai para a zona rural,
um estado tipo Rio Grande do Sul, que cultiva arroz muito forte, por levantes de água, todos esses postes na água todo ano, encharcados, então hoje, quando dá um vento, e aí vem os eventos climáticos e a severidade aumentada, quando dá esse tipo de evento aqui, é 150, 200, 300 postes que caem. E aí a gente tem que ir lá e levantar poste a poste. Então, E quanto desses 500 e pouco tu conseguisse já repor? no começo, lá em 22, eram 600 mil. Nós já trocamos aproximadamente 80 mil postes. Então e estamos acelerando para trocar mais. Agora esse ano a gente já ampliou, e hoje a gente está trocando só em Porto Alegre aproximadamente 1.000 postes mês. Só em Porto Alegre. Então a concessão, a gente tem um programa muito forte. E você entra na rua e você vai trocando tudo? Não, a gente tem postes que sofrem um esforço mecânico mais forte, porque tem um equipamento instalado, é um poste em ângulo, então a gente prioriza a troca desses postes, deixando os outros de menor risco para um segundo momento. E aí é uma luta, porque todo mundo que vê um poste de madeira na frente da casa dele acha que o poste dele é o poste que tem mais risco nessa situação. E é normal, né? E cabe a gente levar esse esclarecimento, essa informação, porque essa questão, Eduardo, me permita aqui abordar, até porque eu acho que dá até um gancho aqui para uma outra conversa, que eu acho que é fundamental, é o quanto nós, falo pela CE, a saneamento, eu não sei se tem esse problema, ou em que montante tem, é a questão da comunicação com os clientes. Como é que você coloca para um cliente que aquele poste que está na frente da casa dele não é o poste tecnicamente prioritário nesse momento? Então a gente precisa exercer muito esse poder de comunicação. O grande ponto para nós, eu vejo hoje, é que lá atrás, em 2021, né, quando privatizou, a gente permitiu que fosse criada uma percepção. Privatizou, virou a chave, amanhã vai estar tudo resolvido. E, cara, não é bem assim. Não é bem assim. O atraso que a gente tem, o grau de fragilidade, de degradação dessa rede elétrica da concessão da CE Equatorial, tem pelo menos 20 anos, assim, que não vinha correspondendo. E a gente olha do lado. A RGE, que é a nossa co-irmã aqui, hoje é RGE Sul também, que antigamente era a AES Sul, quando privatizou. Sim. Foi privatizada em 97, 98. Então você tem nada, você tem 20 e poucos anos de investimento numa concessão aqui do lado, enquanto aqui degradava cada vez mais. Então a distância entre esse sistema elétrico de uma concessionária e outra é muito grande. Roberto, vai demorar 25 anos? Não pode, a gente tem que acelerar, e é por isso que a gente está trabalhando muito forte para poder acelerar e tirar esse atraso o quanto antes. Que legal. É muita coisa, cara. Você aplica a ti também essas coisas? Esse teu número de 20% aí me fez levantar os cabelos. Poucos. Então, sempre, né? E eu acho que tanto o Roberto quanto nós, você tem que trocar o pneu com o carro andando, não tem jeito. Como é que você para? Você faz essas paradas programadas, mas elas sempre têm problema. Então, quando você para, vamos pegar o hospital. Como é que você faz com o hospital? Você vai ter que atender no pipa. E aí tem as outras, escola. Então, para todo canto você tem escola, tem hospitais, tem público para atender e tudo. É complicado. Então, realmente... Eu acho que o exercício, a gente conversou muito naquela época daquele temporal, né? O exercício sobre a comunicação é muito importante, porque a gente não pode esquecer de uma coisa, né? O nosso cliente é o mercado. Né? Sem dúvida. Eu quero luz na praia dia 1º. Onde eu tiver, eu quero luz. Mas, sim, eu quero luz, sabe? Eu quero água, não quero que falte água. Faltou luz, faltou água. Então faltou água por algum outro problema. Porque a pessoa está se premiando com aquilo, né? Trabalhou o ano inteiro para pegar aqueles dias, né? Sem dúvida. E a gente falou assim, tu teve essa experiência, né, Roberto, de Santos, da Baixada Santista, que minha irmã mora lá em São Paulo, meu pai morava em São Paulo desde 81, e dava o Natal e descia todo mundo até o dia 30 de janeiro. É surreal. É muito mais do que aqui, né? É muito mais. Eu trabalhei no Guarujá, especificamente o Guarujá, que é uma área nobre ali do litoral, né? Guarujá é uma cidade que na época tinha 250 mil habitantes.
o fluxo de pessoas para lá, porque agora está a 40 minutos de São Paulo, Sim. descida por uma via de pista tripla, então assim, acesso é tranquilo, é o quintal de São Paulo, Sim. né? Era uma cidade de 250 mil habitantes que nesse período do ano recebia 2,5 milhões de habitantes. Então é 10 vezes mais. Como é que se lida com a infraestrutura de uma cidade nessa condição? Então é surreal o exercício e nós estávamos falando um pouco de logística. Como é que você muda? Como é que você trata essa logística? É uma cidade que não anda, carro tudo parado, você tem uma ocorrência, a tua caminhonete que tem que atender, o teu veículo que tem que atender a ocorrência não consegue andar na cidade. Tá trancado também. Tá trancado tudo. Então, assim, é um trabalho de logística muito forte, Sim. preparatória para esse enfrentamento. Mas isso tudo, ele não é percebido, né? Você está dentro de casa, faltou energia, bom, eu quero ela, você colocou e é fato, eu quero ela de volta, né? Então, e toda essa dificuldade, todo esse trabalho feito, a gente precisa levar essa informação. Hoje a gente é muito criticado por falta de energia, né? Nosso indicador hoje, em média, é claro que isso pode variar de cliente para cliente, só para te dar um número, a gente hoje praticando, se eu pegar os últimos 12 meses, em média, o cliente da CE ficou aproximadamente 12 horas sem energia, no ano. Quando você pega um ano inteiro que tem 8.760 horas e você ficou 12 sem energia, isso é um percentual de mais de 99% com energia. E, no entanto, a percepção não é essa. É a média, né? E a percepção não é do que teve de energia. Nós estamos aqui, né? Você falou não tem gerador. Nós estamos aqui, é 1 hora e pouco e está tudo bem, né? Mas isso não é o percebido. Eu costumo dizer que a gente é percebido pelo cliente em 2 momentos grandes. É a hora que chega a conta e a hora que a luz apaga. Então é um trabalho. Mas é a vida, né? É a vida como ela é, né? Falar em conta, quanto é que nós estamos hoje pagando de imposto, né, em cima do valor? É a mesma coisa vocês dois? Não. A elétrica é mais, né? A elétrica, hoje, pra você ter uma ideia, vamos fazer percentual aqui. Se eu pegar uma fatura de energia elétrica hoje de R$1.000, R$400 é imposto. Nossa. 40% é imposto. 30% é geração. Eu não produzo energia. Então, a distribuidora, ela é o caixa do setor elétrico. Então, eu recebo e repasso 30%? 30%. Mas nesses 30% tem impostos também, já estão embutidos? Não, os impostos já estão nos 40 lá. Tá. 30% é o preço da energia mesmo que eu repasso. Depois eu tenho 10% que eu repasso para o transmissor, que são as grandes linhas de transmissão, que eu também remunero eles, e eu fico com 20%, R$200 dessa conta de 1.000, para poder pagar todos os meus custos, fornecedores, mão de obra própria e investir. Então, esse é o cálculo. E assim, um detalhe, eu não repasso depois que eu recebo. A hora que eu emitir a fatura de R$1.000, eu já tenho que repassar tudo. Depois eu corro atrás da inadimplência para garantir que eu vou receber. Essa é a vida da distribuidora. E tu? Porque eu não posso, porque se eu faltar com o repasse para o gerador, para o transmissor, ele te corta a luz. Eu estou em débito setorial. Eu estou em débito com o setor e aí eu deixo de ter uma série de coisas, de questões que a distribuidora tem direito. Então eu passo, e ao governo também, aos impostos também. A hora que eu emitir a nota fiscal, que é a minha fatura, eu já tenho que recolher ICMS, PIS, COFINS e tudo mais. Já tenho que repassar o gerador, já tenho que repassar o transmissor. Então eu já repasso, desse exemplo de R$1.000 que eu dei de uma conta, eu emiti a fatura para o cliente, eu já repasso 800, aí eu tenho que correr atrás de receber 1.000 para ficar com 200. E desses 200, essa é a vida. Esse adiantamento que tu faz para todo mundo, o que representa nesses 200? Ou nos 1.000, quanto por cento? Já fez essa conta? Desculpa, não entendi. Tu estás antecipando tudo. Sim. Para cobrar depois. Isso tem custo. Ah, sim, você falou custo financeiro? Sim. Ah, não, eu nem saberia te dizer agora quanto que é isso, mas assim, se você pensar que eu recebo 85% daquilo que eu faturo dentro do mês,
e 15% eu tenho que correr atrás, né? Então tem uma questão de caixa muito forte aí. A distribuidora tem que ser muito robusta em caixa, porque senão ela não se sustenta. Por isso que questões como combate à inadimplência, combate a gatos, que a gente chama de gato, né, as perdas e tudo mais, é alguma coisa importante para nós. Porque senão, nós estávamos falando aqui da necessidade do DRE ficar positivo, senão, cara, não fica não. Então a gente precisa ser muito sério nisso, na gestão dessa operação, porque senão ela não para de pé. E tu, Jota, como é que é a tua situação? O nosso é um pouco diferente, né? Nós não temos esse fornecimento nacional como ele tem aí dessas diversas outras concessionárias. Nossa, aqui é direto, né? PIS, COFINS, no final do DRE você tem lá os outros impostos que você tem para fechamento lá. ICMS não paga? Não tem ICMS, né? Na verdade nós prestamos, nesse caso é um pouco diferente dele, né? Não tem. O ICMS é caro. Não tem. Quanto por cento é imposto? Direto na conta, hoje em torno de 10%. É PIS e COFINS, basicamente. 9 e pouco, né? Acho que é a mesma coisa, né, da energia. Eu disse antes, eu morei nos Estados Unidos, né, durante 4 anos. Vim para cá na pandemia. E nesses 4 anos, eu tinha um rádio relógio, eu era um apartamento alugado, que se eu desligasse a tomada, ele apagava. Ele apagou uma vez em 4 anos, porque era o furacão que veio, teve evacuation, e a única vez. É isso. E o preço da conta de luz era... Não me lembro, o imposto era... Baixíssimo. Baixíssimo, na Flórida. A conta de luz, como todos os demais tributos, que a gente chama de tributos, tipo IPVA, IPTU, etc e tal, é muito mais barato que aqui, né? É que aqui a gente carrega também na fatura de energia, na conta de luz, uma questão que é a conta de desenvolvimento energético, que ela subsidia muita coisa. Então a gente tem um programa, embora nós aqui no Rio Grande do Sul nós estejamos universalizados, isso não é uma realidade em todos os estados do país. Tem muito país, principalmente na região norte e nordeste, que eles ainda não estão universalizados. Então tem programas de eletrificação que o governo subsidia, porque se fosse a concessionária investir, primeiro que o volume de recursos é muito alto, e segundo que isso iria para a tarifa. Aí você inviabiliza a tarifa. Então o governo entra com recurso para poder subsidiar esse investimento que é necessário para fazer a universalização. Isso está na conta de energia elétrica, então todos nós pagamos, por isso que esse dinheiro é repassado para essas outras empresas para poder fazer esses investimentos. E essa tal bandeira, hein? A bandeira, Eduardo, é uma coisa assim, ela sempre existe, ela não existiu como bandeira, mas o que acontecia? Acontecia que você tinha, num mês para outro, com a questão do volume de energia consumida, em épocas de calor, você não tinha preparado na distribuidora, você não tinha o planejamento daquilo na tarifa, porque a tarifa ela era flat, porque você não varia tarifa todo mês. Então a tarifa é flat, para o ano todo, para 12 meses, você não tem alteração tarifária a cada 12 meses. Então a tarifa era flat. Então em meses de maior pico de calor, você compra mais energia. Então o que acontecia? A distribuidora tinha que antecipar essa compra, esse pagamento para o gerador, como eu falei, que é o modelo antes de receber, e ela estava ficando sem caixa, porque era muita energia comprada. Quando sai qual foi a ideia da bandeira? Olha, peraí, para as distribuidoras ficarem mais equilibradas e não ter esse problema, a gente vai sinalizar antes para o cliente, ó, esse mês vai estar mais caro, tá? Como uma forma de estimular ele a gastar menos. E isso aliviar, porque se ele vai gastar menos, vai economizar e vai tender a ficar mais flat. Mas infelizmente o brasileiro não reage muito bem a esse tipo de estímulo, e até hoje a gente tem as bandeiras implantadas. No mês passado era a bandeira vermelha patamar 2, agora isso aqui é nacional? Nacional. O único estado que não participa é Roraima, porque Roraima não está no sistema interligado que a gente fala, agora vai entrar. Mas é o único estado que não tinha bandeira tarifária é Roraima, o resto é igual. E o valor é igual, inclusive, também, em todos os estados, em todas as concessões. Se dá seca... E a bandeira é sempre definida pela capacidade de geração. Né? Se tiver seca, se não tiver água, porque a matriz hídrica ainda é a principal matriz de geração no Brasil. E se não tiver água para gerar, vai ter que ligar térmica,
térmica é óleo, é diesel, é gás, é mais caro, vai subir o custo de produção e alguém tem que pagar isso e vem para a conta. É interessante, lá ele precisa de água para gerar, aqui nós precisamos de água para distribuir. Eu sou fornecedor dele, mas antes disso ele é fornecedor meu. É um negócio meio doido aqui. Todo jeito ele tem que conversar com o São Pedro. Não tem jeito, não tem sempre jeito. Conversando. Não tem jeito. Eu vejo tudo isso aqui. Uma coisa que as pessoas às vezes não notam é que andou dando esses tempos aí um problema de, não sei se foi corrupção, desvio de verba de alguma empresa que é privatizada agora, e as pessoas esquecem que isso aí não é mais um problema do contribuinte, é um problema da empresa. Sem dúvida. E não consideram esse ponto. Então, esse entre tantos outros, né? Tá? Porque hoje tu tens para quem reclamar. Tá? Não estão entregando como eu gostaria. Ok, não estão entregando como você gostaria, tá tranquilo. Mas tu tem para quem reclamar. Inclusive tem para quem ajuizar algum problema, porque antes não acontecia nada de nada. E nós tínhamos todos esses problemas. E mais alguns. É isso aí. E mais alguns. Eu acho que a parte boa, no nosso caso, sei do Roberto, depois ele diz do dele, as pessoas não pagam pela nossa ineficiência. Então, qualquer problema que a gente tem, a tarifa nossa ela já é regulada. Então, está definido quanto nós podemos cobrar das pessoas. É isso. Se eu gastar muito com seja lá o que for, né, aqui no dia a dia, isso não vai para a conta das pessoas. A não ser uma excepcionalidade, uma coisa que é muito maior, que foge a qualquer tipo, aí é outra conversa, mas mesmo assim, nós não podemos cobrar das pessoas sem isso passar pela agência de regulação, passar por todo um processo, uma análise e tudo, para depois isso ser aprovado. Então, acho que a questão dessas concessões privadas, acho que isso é um benefício bem interessante, porque nós vamos brigar muito para atender cada dia mais uma ligação de água, mais uma ligação de esgoto. Antes a gente vê isso claramente, né? As pessoas tinham até receio de liberar empreendimentos novos, eu não sei se eu tenho condições de atender ele. Então esse também para nós, esse problema todo que aconteceu no passado, as pessoas se viraram com pós particulares. Então a gente nem pode criticar porque é o que tinha, e é o que eles tinham que fazer. Então criou-se o poço, a pessoa, né, e hoje a empresa tem condição de atender. Então você veja como é que as coisas são nesse meio nosso. Mas a questão da privatização, acho que nesse sentido, nós queremos atender mais e mais. Empreendimento novo hoje, não existe não da empresa mais. A gente já falou não para atender qualquer tipo de empreendimento, seja lá o que for. É só nós em Porto Alegre que dá. E hoje isso está descentralizado. Então cada regional tem a sua autonomia para poder dar essas liberações para que o Estado cresça, porque nós temos que fomentar, cada dia que for, mais cliente, né, mais mercado, mais indústria, mais desenvolvimento, né? Isso é desenvolvimento. É isso. Isso é desenvolvimento. Se o Estado não desenvolve, nós também. E você falou, Eduardo, é engraçado trazer o exemplo aqui do que você disse, né? Hoje a gente tem dificuldade de falar com a CE eventualmente, né? Quando nós chegamos aqui em julho de 21... Eu falei sobre janeiro de 24 que foi. Quando nós chegamos aqui em julho de 21, 100% das agências de atendimento da CE estavam fechadas desde 2020 por conta de uma liminar da pandemia que impedia a abertura das agências, um pedido interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores. E tudo bem, todo mundo em casa. E as agências de atendimento 100% fechadas. A primeira coisa que foi feita, derruba a liminar e reabre as agências. Então assim, você não tinha nem agência aberta para ir. Nem para quem reclamar. Nem para quem reclamar. Né? Então assim, é surreal a mudança. O negócio da pandemia foi um negócio diferente, foi diferente pra demais para todos nós. Nós não ficamos em casa. De jeito nenhum. Nós, operadores, pelo tinha contrário. esse negócio de você... Como é que nós não iríamos tratar água? Como é que ele não ia produzir energia? E atender, né? O problema continuou dando, né? Sim, e a gente não parou, não. O tempo inteiro. Eu não fiquei um dia em casa na pandemia. 100% trabalhando. Nem home office. Me digam só uma coisinha até para localizar. De onde tu és, Jota? Eu sou mineiro. Trabalhei muitos anos no Tocantins, depois... Mineiro de onde? Uberaba. Beraba. E aí, né, os últimos anos meio de vida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E agora os últimos 3 anos praticamente aqui. Tocantins, que época, João?
94 a 98. Você foi antes de mim para lá. Eu fui para lá em Eu 14. cheguei lá, o estado estava com 4 anos. Né? Tava maravilhoso surreal também. Surreal. Muita gente que tinha lata d'água na cabeça. Aqui nós tiramos isso, você acredita nisso? Acredito. Aqui, no Umbu, em Alvorada, tinha gente que carregava lata d'água na cabeça até agora, recentemente. Estamos concluindo as redes. Dá gosto de ver aqui, a gente fez uns passeios, sabe que a gente anda de Jeep aqui, de off-road, coisa e tal, e na época das enchentes, pós-enchentes, a gente não fez trilhas porque os morros estavam caindo, né? Então a gente começou a fazer passeios de caminhonetes, tá? E é impressionante ver os encanamentos novos, né? No Vale do Taquari, etc. Sim, tem muita coisa. A gente andou muito por lá até para ajudar no começo. Mas é muito bacana de ver aquilo ali. Esse ano, a nossa previsão é entregar 800 mil metros de rede coletora de esgoto. É muita coisa. Existe alguma maneira de tu expores? Eu sei que para tudo tem um mimimi qualquer, né? Tem. Mas assim, de tu expores assim, ó, ô pessoal, tá aqui, ó, passou já 30 dias e a dona Maria aqui, vou botar ali o Felipe, a casa do Felipe, eles não quiseram ligar o esgoto. Vocês estão recebendo esgoto aqui De que forma a gente pode fazer isso? Então, isso é um negócio bem complicado, assim, sabe? Não é fácil a comunicação nossa com a massa. A verdade é essa, né? Hoje o que nós estamos fazendo? Um corpo a corpo. Então, a gente está fazendo obra hoje, porque se a gente continua nesse nível de não adesão, você quebra a empresa daqui a pouco. Sim, claro. Então, mas é tão grande assim? É grande. Eu acabei de te dizer, nós temos 1 bilhão investido praticamente na região metropolitana e as pessoas não fizeram adesão. Tá brincando. 100 mil imóveis, basicamente. Tá, me diz quantos vocês fizeram e estão à disposição e não estão usando? Tem 100 mil imóveis, basicamente, na região metropolitana que não estão conectados à rede esgoto. E poderiam estar? Poderiam. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Poderia. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Né? Aquela operação de corpo a corpo. Então, as pessoas nossas hoje estão na rua, vai bater na porta da casa da pessoa, segunda, se precisar, vai sábado e vai domingo lá também. Para ter essa conversa com as pessoas. Mas tá falando só com o cara, não tá falando com o vizinho que foi lá, pagou e tá recebendo o esgoto do cara. Então, você fala com todo... você acaba falando com aquela casa ali, né? Não chegar nesse ponto. Agora, o que a gente faz nesse ponto aqui é o seguinte, é tentar conversar, a gente faz muito essa conversa com a liderança comunitária, que em muitos lugares tem, funciona bastante. Você conversa com esse presidente de bairro, a gente faz diversas reuniões lá, inclusive levando diversas pessoas, às vezes até um teatro, enfim, alguma coisa nesse sentido, muito panfleto, muita explicação, muita conversa. Leva o doutor Bactéria. A Betaninha usa muito ele para explicar a questão das esponjas. Sem dúvida. De prata, isso tudo ajuda. Isso é legal, viu? Isso tudo ajuda. Então, assim, é realmente um convencimento, né? É uma mudança de cultura muito grande. Influencers também, eu acho que é então, bastante bom. Porque me preocupa muito isso, né? Você está fazendo todo o trabalho, gastando horrores, e os caras estão ali do lado. Você faz toda a infraestrutura e não corta a luz dos caras. Nós estamos falando de meio ambiente. Corta a luz do cara, tu não tem esgoto, tá aqui, ó. Então vou te cortar a luz. Você está falando de meio ambiente. Você está falando de meio ambiente, você está falando da vida do cara, né? Da saúde do cara. Cara, loucura. Um negócio desse. E aqui por perto nós temos muitos problemas, né? Poluição aos rios. Então ainda tem esse outro agravante também, Rio dos Sinos, aí, que é bastante poluído, enfim. Então tem que tomar muito cuidado. Isso aí? Pois é. Esse é o desafio. Tudo bem, mas sem filtro. A nossa parte até 2033 tem que estar pronta. Então a nossa parte vai ter que estar pronta. Então, todas as 317 cidades nossas até 2033 precisam estar com a cobertura de 90%. Isso é o que está no nosso contrato e nós temos que cumprir. Vamos deixar claro uma coisa aqui que é bom a gente explicar. Né? O esgoto não está tratando, está oferecendo, não estão vindo. Tá? A indústria polui. A indústria poluiu muito mais. Hoje, vou te dizer que é muito difícil encontrar uma indústria que devolva uma água pior do que recebeu. Tá? As indústrias devolvem até melhor. O que a gente vê é o poder público, onde tem o lixo, por exemplo. Quanto por cento do lixo é tratado? É recolhido de forma... Adequada, exatamente. Eu ia dizer decente, mas adequada, tá? Há uma coleta seletiva, há um aterro perfeito. Cara, eu vim de Passo Fundo de avião esses dias, eu fiquei impressionado dos shows. O despejo disso. Assim, a estrada está aqui, tem um morro, não aparece, está ali atrás o lixão. Mas a destinação, né? A destinação do resíduo. Mas eu acho assim, a legislação, ela vem apertando, né, nesse caso. Então hoje você já vê muitos aterros por aí, eu não sei te falar aqui as quantidades que tem de cobertura ou não, enfim, de coletar e tratar, mas eu acho que isso vem melhorando, é uma
é um momento que nós estamos vivendo de vida que você veja, esses lixões, esses aterros, enfim, os aterros hoje estão funcionando relativamente bem, precisava funcionar muito melhor para limpar mais a cidade ainda, enfim. Mas a energia está tendo muito investimento, esgoto está tendo muito investimento, então acho assim, a gente tem problema no estado, tem problema, mas tem muita coisa sendo feita, né? Então acho que é olhar esse negócio com um olhar Positivo. positivo. Do meio cheio. É o copo meio cheio. Eu acho. Temos muito problema? Claro que temos. A empresa está... Mas muito longe de estar na condição que eu tenho certeza que a Riberto gostaria e nós também. Eu falo muito disso lá, a gente comenta muito sobre isso. Tá? Nós estamos longe de onde a gente quer chegar. Sem dúvida. Mas certamente nós não estamos de onde a gente partiu também. Isso aí é muito bacana. Muita coisa foi feita, tem sido feita. É isso aí. E não superando uma série de, né? Eu tenho o nosso setor, acho que o saneamento não é muito diferente disso. A gente precisa de mão de obra intensiva, é muita mão de obra, e são obras pesadas. Vocês têm formado gente? Nós temos que formar gente. A gente não tem disponibilidade de mão de obra no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado praticamente de pleno emprego. Sem dúvida. Então, quando você busca profissionais no mercado hoje para suprir a necessidade que você tem, você não encontra. Não tem. Isso acaba sendo um limitador de execução do investimento. Você fala, eu tenho dinheiro, tenho recurso, já está aqui comigo no caixa para eu realizar, e você se depara com a dificuldade de como realizar, porque você não tem mão de obra para fazer. Isso aí tem... um monte de setores tem sofrido. Então tem prefeitos hoje, né, sem nominar nomes, acho que até pode nominar, por que não, né? Tem prefeitos que estão tentando tirar as pessoas hoje do CAD único. Para os benefícios do governo. Sim. Gente, Gonçalves mandaram parar. Eu preciso de gente para trabalhar, não só na prefeitura, como nas empresas da nossa cidade. Isso tem sido um probleminha, eu acho. Esse é um problema assim, que a gente vive aqui, enfrenta aqui. Porque na segurança, né, a pessoa não quer largar aquilo que vem trabalhar. Né? Isso é um problema. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou presidente do IBEF, né, Instituto Brasileiro Executivo de Finanças. E uma dos objetivos desse ano nosso é a questão da gente levantar o custo do Rio Grande do Sul. Tá? Então a gente assinou essa semana, junto com o Invest RS, é um trabalho feito pelo IBEF, junto com a FIO, a Fundação Instituto Liberdade, que já fez, na época do governo anterior, o Custo Brasil, e agora fez o Custo Goiás. O Eric está em Porto Alegre hoje, nós tomamos café da manhã juntos. Amanhã nós estamos reuniões, eu estou falando datas aqui, porque isso aqui vai passar daqui uns dias, já aconteceu tudo. Então, nós estamos tendo a reunião com o Invest para aplicar, para apresentar isso. E aí são 12 eixos, onde tem a questão de infraestrutura, a questão judiciário, de segurança pública, de educação, mão de obra, qualificação, etc. E essa parte de vocês vai entrar. Tá? Então, isso é muito importante, porque nós estamos comparando o Rio Grande do Sul, passamos a comparar o Rio Grande do Sul com o OCDE. Não é comparação com Santa Catarina, não, é comparação com a OCDE, que já existe, trabalho já apresentado em Goiás, feito, tá? Veste lá, da região, é muito bacana, o governador lá tá a mil, né? Tá. E eu fico feliz que o nosso governador aqui também esteja no viu caminho, isso, né? E está apoiando, tá? Então, isso nós vamos poder mostrar, isso aqui, ó, o que nós temos que melhorar. E para quem vem de fora investir, olha, esses são os pontos positivos. Só para vocês saberem o que está acontecendo nesse momento, paralelo a tudo que vocês estão fazendo muito bem. E eu quero fazer um pedido, já que está com a câmera aqui, com o Maicon está segurando a câmera, é o seguinte, dei uma pausa aqui, isso aqui é gravado, a gente vai estar esperando vocês aqui, tem que se inscrever no canal, dá o like, né, o joinha ali, toca o sininho para quando tiver, todas as terças-feiras nós temos o nosso podcast, sempre novo, com pessoas que são realmente especiais, fazem a diferença no nosso estado, no nosso país. A gente já teve celebridades nacionais aqui, eu fico muito feliz por isso. Tá? Então pode dar a pausa e volta. Gente, a gente está aqui conversando, eu quero primeiro registrar o meu agradecimento de ter vocês dois, as pessoas de vocês, tá? As empresas que vocês representam, aquilo que eu e tantos lutam aqui no Rio Grande do Sul para ter menos Estado, tá? E mais a pessoa, mais valorização da pessoa.
Então, a privatização das 2 empresas que vocês assumiram como risco, com as broncas todas que tem, com os postes pendurados, com os canos, com só 20% dos esgotos, eu vejo que é um desafio que vocês têm bem grande, uma jornada enorme pela frente. Eu torço para vocês. Eu e mais um monte de pessoas estão à disposição sempre para a gente melhorar a qualidade do Rio Grande do Sul. A gente não saiu daqui, tá? A gente está aqui, acredita no nosso estado. E eu quero pedir que vocês façam à vontade, não tem tempo, nada, aqui as considerações finais. E para quem vocês dedicam esse podcast, essa hora e pouco de vocês parados aqui, junto com pessoas que estão contribuindo e mais a nossa turma aqui, que é especial, que eu adoro eles também. Fica à vontade, por favor. Vai lá, Jota. Bom, agradecer primeiro a você, né, tá convidando a gente para estar aqui, contar um pouquinho de história aqui, né, um pouquinho do que nós fazemos realmente. Um agradecimento nosso, eu acho que é o Estado, né, do Rio Grande do Sul, que abraçou a gente, né, de verdade, em todos os momentos, no começo, no meio, naquele problema todo da enchente, que aquilo foi uma coisa extraordinária em todos os sentidos da minha vida, acho que profissional, da empresa, como um todo. Os 5.600 funcionários que nós temos direto, essas pessoas são pessoas que realmente têm que ser dedicadas, né? Não são, eu digo assim, não pode ser pessoas normais ali, porque ele tem que estar disposto praticamente 24 horas por dia, né? Porque parou a estação de tratamento, como é que você não vai dar um jeito de arrumar? Parou, rompeu uma rede, como é que você não vai estar? E aí nós temos aí quase 1.000 empresas, né, que prestam serviço para nós de algum jeito, deve ter aproximadamente mais uns 15.000 funcionários no entorno, e fazendo essas obras todas, hoje são mais de 40 cidades que nós trabalhamos, então tem que fazer um agradecimento especial, a gauchada também que nos tolera, porque você acaba abrindo a rua das pessoas, faz uma bagunça danada, é verdade, mas a bagunça ela é passageira, depois o benefício é eterno para essas pessoas todas. E você aqui que nos convidou aqui agora para contar um pouquinho de história aqui. Muito obrigado. A honra é toda minha, tá? Fica só um pedido, já que tu falasse em abrir as ruas, não faça como Porto Alegre, que abre a rua, o Demai abre a rua e depois fecha num estado que é só buraco, tá? Entrega melhor que com vocês receberam, acho que é que nem um carro emprestado, né? Quando tu pega o carro, devolver que tem que chegar lavado, no mínimo o mínimo cortesia. É isso. E tu, Riberto? Eduardo, sim, eu acho que faz que ser um pouco repetitivo aqui em relação à fala do Jota, eu acho que agradecer você em primeiro lugar pela oportunidade, eu acho que todas as vezes que nós temos essa opção e essa janela para poder falar com os nossos clientes, falar com a população em geral, com os gaúchos em geral, levar a informação, eu acho que sempre é muito importante e a gente valoriza muito isso. O setor elétrico é um setor complexo, difícil entendimento da mecânica dele, e eu acho que quanto mais a gente consegue levar informação e criar essa consciência do que a gente também consegue apresentar um pouquinho do trabalho que vem sendo feito e tudo mais. Então, a dedicação, eu acho que dessa oportunidade de estar aqui realmente é para as pessoas, é para os gaúchos. A gente atende uma sociedade, hoje a gente atende 1.950.000 clientes aqui, uma conta padeiro aqui dá quase 8 milhões de pessoas, gaúchos, e a CE hoje ela tem 95% do seu quadro formado por gaúchos também, que assim como o Jota falou, não tem dia, não tem hora, não tem tempo no clima, nós estamos lá trabalhando ininterruptamente todo dia, para poder prover o melhor serviço. Eu falei há pouco aqui, nós sabemos e temos consciência de que temos muito por fazer, fruto de todo o desafio que nós aceitamos estar, então foi uma escolha vir para cá, e o que a gente quer deixar claro é que o Rio Grande do Sul, o Estado de uma forma geral, esse Estado que nos recebeu, que nos acolheu, a credibilidade do governo quando nos entregou a concessão, que podem ter a certeza que nós vamos trabalhar todo dia para fazer o nosso melhor e chegar onde a gente vai chegar, eu não tenho dúvida disso, e esse é um compromisso com toda a população. Então eu acho que é isso, e mais uma vez agradecer a você pela oportunidade, contem conosco, nós estamos à disposição. Muito obrigado, agradeço muito vocês aqui. Valeu, gente, valeu demais. Obrigado, Eduardo. Valeu.